Oi pessoal, tudo bem? Vamos então para a nossa análise do caso Schreber, esse cara que Freud não analisou, né? Ele nunca teve, não foi paciente de Freud, e a gente vai falar sobre isso hoje, na nossa live especial, a live mensal sobre o caso Schreber. Vai ficar gravado. Eu vou colocar também lá no canal de YouTube esse vídeo para que as pessoas possam assistir, né, e tirar suas próprias conclusões do que foi esse caso, né, analisado por Freud, mesmo sem Freud ter contato nenhum com ele. Mas antes, os recados paroquiais, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o meu blog, psicólogo Rafael, blogspot.com. É o blog onde eu tenho os meus infoprodutos, né? A terapia online, onde você pode agendar aí a sua sessão de anamnese grátis. A partir da segunda sessão você tem um investimento, tá certo? Para as questões de análise, né? É muito importante essa primeira sessão, que é nessa sessão que a gente vai definir se o que a pessoa está trazendo para um atendimento é uma questão ou não de análise. Tenho também o e-book Inquietações do Cotidiano. Esse e-book você recebe pela Hotmart. É muito seguro, pessoal. Recebe no e-mail em PDF, para ler no computador, no celular, no tablet. Pode imprimir também se quiser. É o e-book em que eu falo sobre as inquietações do nosso cotidiano, né? Eu trago capítulos sobre ansiedade, sobre depressão, felicidade, personagens da família. Eu trago questões sobre obesidade, né? A questão também dos sonhos e também a questão da indisciplina, né? Então são inquietações do nosso cotidiano que eu reúno nesse e-book, tá? É bem fácil a compra lá pela Hotmart, você recebe, cadastra o e-mail e recebe no e-mail o e-book. E tem também o meu curso de conhecimentos da psicanálise, que é um curso que não forma psicanalistas, mas é um curso completo, onde você vai aprender tudo sobre o pai da psicanálise, né? Esse grande pesquisador que foi Sigmund Freud. São 10 módulos, é um programa. Eu já estou gravando o 6º módulo, Estruturas Clínicas. Você já pode adquirir o curso. São 5 anos de acesso, com certificado, com uma aula no final do curso, caso deseje tirar dúvidas. Já está lá na plataforma. 5 módulos já estão gravados e prontos, né? Tem mais 4 módulos aí para gravar, estou gravando o 6º, estou na aula de paranoia, inclusive, essa questão que eu estou trazendo aqui na live hoje, caso Schreber, é um conteúdo lá da nossa aula, da aula de paranoia, a aula número 4, né? E é isso, sem mais delongas, vamos então iniciar aí a nossa live. Já tem algumas pessoas aí chegando, sejam todos bem-vindos. Bom, quem foi, né, Daniel Schreber? Esse caso de psicose com um tipo de paranoia em que Freud analisou. Sabe que dentro da questão da psicose tem 3 tipos. Tem a esquizofrenia, que é um distúrbio de associação, tem a paranoia, que é um distúrbio de interpretação, e tem a melancolia, que está associada à dor de existir, né? Aos excessos de reclamação. E quando eu falo excesso, é excesso mesmo, né? Então, essa live, esse caso Schreber, ele é mais direcionado para a questão da paranoia. Inclusive, a partir da análise que Freud fez dos escritos de Daniel,
ele elaborou um texto, né? O texto chamado Notas Psicanalíticas sobre um relato autobiográfico de um caso de paranoia. Esse texto Freud ele publicou em 1911, né? E ele publicou esse texto a partir da leitura que ele fez das memórias dos escritos do próprio Daniel Schreber, memórias de um doente dos nervos. Esse texto, Schreber escreveu em 1903, né? Freud nunca conheceu ele pessoalmente, ele não analisou ele, mas analisou os estudos dele, né, que serviram para as teorias que Freud escreveu sobre as pulsões, o narcisismo e a psicose, né? Schreber, ele é de uma família tradicional, né? O seu pai é muito exigente. Talvez essa seja uma das alternativas, né, de conclusões que Freud chegou para que ele desenvolvesse a paranoia. A questão da exigência social, né? O pai de Schreber o cobrou muito, tanto é que ele era jurista, né? Ele era jurista, ele era próspero, ele era feliz, era responsável pela sua família, né? Inclusive, Schreber recebeu aí um cargo de juiz-presidente, né, na corte de apelação. Então, assim, diga de passagem, era um homem considerado normal, né? Porém, ele foi diagnosticado com demência paranoide, né? E o seu delírio o levou a acreditar que estava para se tornar a mulher de Deus, né? Inclusive, se você digitar lá no Google, caso Schreber, você vai ver imagens de Schreber e vai ver imagens dele transformado numa mulher, né? Porque a paranoia dele circulava em torno dessa crença, né? De que ele recebia raios, que ele estava se comunicando com Deus, de que ele ia gestar um filho, né? Ele ia gestar uma nova geração, uma nova linhagem para a humanidade. Ele acreditava que ia salvar a humanidade, né? E é justamente aí que gira o pensamento, né? O pensamento de paranoia de Daniel Schreber. Freud ele associa essa paranoia à história do desenvolvimento social dele, né? Que está relacionada aí ao pai, a criação que ele teve, a criação rígida do pai. Os sintomas que Daniel Schreber teve foram basicamente insônia e hipocondria, que é quando há um medo excessivo, né? Um medo não realista, até de apresentação de sintomas. Ele apresentou ideias de perseguição, né? De que as pessoas perseguiam ele. Ele apresentou também sintomas relacionados à hiperestesia, que está relacionada à hipersensibilidade, né? Às sensações dolorosas, às sensações vibratórias, térmicas, táteis. Ele sentia alguém tocar nele, né? E Freud, ele acredita, né, que essa série de sintomas associada com o quadro psicológico dele, com o diagnóstico que ele recebeu, né, esteja aí de alguma forma associada a uma revolta que ele tinha contra Deus, contra a sua figura paterna e uma possível, a interpretação de Freud é uma possível homossexualidade recalcada, né? Então, basicamente, seria isso. Aí Freud fala assim, o ponto culminante do sistema delirante do paciente é a crença de ter a missão de redimir o mundo e restituir à humanidade o estado perdido de
atitude, né, de santidade. Essa é uma característica muito marcante da paranoia, né, que é o delírio sistematizado, né, o delírio no sentido da a sensação que a pessoa tem, né, de ser única, de ser escolhida no mundo. Seria basicamente isso. E ele acreditava, né? Acreditava que ia se tornar a esposa de Deus. E é isso, pessoal. Os sintomas: insônia, angústia, alucinações, ideias sobre morte, a questão da sensibilidade interna, as vozes, né, que ele ouvia, as alucinações que ele tinha, né? Inclusive o próprio autor, ele relata as vozes que ele ouvia, né, denunciando um aspecto também esquizofrênico do seu problema. Milagres cotidianos, né? Ele acreditava numa natureza divina que possuía, né, em deuses e deuses que estariam dificultando, né, dificultando essa possível fecundação de ele ser aí o pai de um filho proveniente de Deus. Agora, o interessante, pessoal, é que mesmo diante de tanta de uma perturbação que ele sofria, né, é justamente a questão social dele, de ele ter uma família, ser próspero, ter um cargo importante na sociedade de jurista e de escrever, né, de escrever uma autobiografia do seu sofrimento. É muito interessante a gente observar isso, né, no sentido de compreender, de compreender que isso não o incapacitou de forma que ele não conseguiu desenvolver uma escrita clara, né, uma escrita do seu sofrimento, né? E isso é muito interessante observar aqui nesse caso de paranoia, porque em muitos quadros de alucinação, por exemplo, a pessoa ela fica impossibilitada, né? Ela fica incapacitada para poder organizar as ideias e escrever, por exemplo, né? E não foi o caso dele. Ele conseguiu, mesmo diante dessa limitação, escrever o relato do seu sofrimento, né? E aí Freud foi lá e utilizou esses escritos para fazer a análise dele a partir dos seus escritos, né? É interessante também a gente observar, né, o mecanismo de defesa dessa questão aqui, dessa estrutura clínica, que é justamente que a libido, né, a libido ela vem de um sistema inconsciente retirado da representação de coisas, e isso se relaciona com o ideal do eu, né? Veja que ele Schreber, ele se vê exclusivo, ele se vê na competência de se tornar a esposa de Deus, né? Mesmo sendo homem, né? Então existe uma questão aí mesmo psicótica envolvida, né? E a psicose naquele sentido. Inclusive eu tenho um vídeo gravado lá no meu canal de YouTube, onde eu falo sobre a parábola, né? Sobre a metáfora do barqueiro. O psicótico é aquele que quando vai pegar o barco para ir para o mundo, o barqueiro, que seria o pai, aquele que tem a autoridade, ele não está no local. Então ele não negocia com o barqueiro o que pode e o que não pode levar, né? O que é proibido, o que não é. A questão moral, ela não está presente, né? Então é uma questão, do ponto de vista da estrutura clínica, de psicose, né? A paranoia. Bom, chegou aí algumas pessoas, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero saber se alguém tem alguma pergunta. Se eu puder responder, eu vou dar aqui um minutinho para saber se alguém tem alguma pergunta para fazer sobre esse caso aqui que a gente está analisando hoje.
Bom, ninguém perguntou nada. Se alguém tiver chegando agora também, eu vou salvar aqui na grade, né? Aqui na grade do Instagram, vou colocar também lá no YouTube, e se querer fazer alguma pergunta posteriormente, eu vou poder responder, tá certo? No mais é isso, pessoal. Muito obrigado aí por assistir essa live. Espero que tenham aprendido um pouquinho sobre o caso Schreber, esse caso tão importante que Freud analisou sobre paranoia, né? Tá aqui também na descrição do nosso vídeo o meu blog, onde eu tenho a terapia online, o e-book Inquietações do Cotidiano e também o meu curso de conhecimentos da psicanálise. Mas é isso e até mais.